Vou dar início à 48ª reunião ordinária do Conselho Curador. Agradeço a presença de todos. Não, perdão. Essa é a 49ª reunião ordinária do Conselho Curador. Lembro que a reunião está sendo transmitida pela internet no endereço. Eu pediria silêncio paralelo, por favor. www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo. Boa tarde, então, aos internautas que nos acompanham. Alguma consideração com relação à ata da 48ª sessão ordinária, reunião ordinária? Desculpa, esse é vício de origem, que eu sou do Senado. A sessão ordinária. Conselheiro Paulo, alguma consideração sobre a ata? O senhor nosso ateiro? Não? Coloco em votação a ata. Considero. Por favor. Em relação ao último? Pois é, eu tinha várias... Por favor. Pequenas mudanças aqui. Pois não. Não sei se valeria a pena consumir nosso tempo com isso. Dizem respeito às minhas intervenções. São pequenas mudanças formais. Eu tenho a impressão que... O senhor poderia, talvez, encaminhar à Secretaria do Conselho? Não altera o conteúdo. Não altera. Não. É só uma coisa de conferir maior precisão à frase ou proceder a algumas correções formais. Pergunto então, se para não ficaria consumir bem o assim. nosso tempo aqui, eu proponho que eu encaminhe depois à Secretaria. Pois não. Tá bom? Acho mais E prático. aprovamos junto com a ata desta última reunião, então, se for o caso. Essas mudanças que eu ia Desculpa, propor temos que... em relação à reunião de dezembro. É isso que você... Eu sugiro aos conselheiros, consulto os conselheiros, podemos aprovar a ata, ressalvadas as alterações que serão encaminhadas pelo conselheiro Daniel. Ok, então? Aprovado. Mas a minha sugestão é de que a gente aprove a ata e a gente faz uma ressalva, aprovada a ata, com as ressalvas a serem encaminhadas pelo conselheiro Daniel. Pode ser? Assim fica bem? Não, hoje. Vocês não me disseram que tem que aprovar hoje? Mas é que a gente tem que ter assinatura. Tudo bem. E para ter assinatura, a gente precisa ter a versão final da ata para vocês assinarem e se encaminhar na CCS. Mas então nós não temos muita opção. Ou a gente aprova assim com ressalvas, ou a gente deixa para a próxima vez. Pode deixar para o final, Ana, eles vão fazendo as alterações e aí você... Não, se o Daniel puder mandar alteração agora, tudo bem, a gente faz. É muito extenso o seu texto? Então, pronto. Dá tempo, então, gente? Eu posso elaborar, enfim, ir elaborando aqui, Vamos fazer o seguinte, eu acho uma e boa aí, ideia... antes da reunião terminar, a gente considera. Ou Você pode me dar uma versão escrita? uma outra opção, conselheiro Em Daniel. papel? Porque aí facilita a mim redigir as correções. Uma outra opção que o conselheiro Lembo sugere, que seja aprovada a ata da 48ª e na 49ª se faça a ressalva, as ressalvas relativas às suas considerações. Pode ser assim, conselheiro? Ok. Então, eu coloco em votação a ata da 48ª reunião ordinária. Aprovado, com as ressalvas que serão encaminhadas. Está bem assim? Secretaria? Só para ficar claro, as ressalvas quer dizer que na 49ª será colocada as ressalvas. Isso. Para a gente fazer as coisas com calma. Eu peço uma paciência um pouquinho dos conselheiros e de todos os presentes para fazer algumas considerações, já que estamos começando o ano, já que eu fui reeleita. Então, para a gente organizar um pouco os nossos trabalhos. Eu queria novamente agradecer a presença de todos e lembrar que estamos entrando no 7º ano de existência desse Conselho, que foi criado em dezembro de 2007. Na semana passada, tivemos uma mudança na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com pedido de demissão da jornalista Helena Chagas,
do cargo de ministro. Assume a tarefa de chefiar a comunicação social do governo, também jornalista Thomas Traumann. Muito bem-vindo, em meu nome pessoal, em nome do Conselho. Espero que a nossa parceria seja profícua, não é? Muito bem-vindo, Thomas. Em nome de todos os conselheiros, eu acho que eu não preciso consultá-los, gostaria de agradecer o trabalho da Helena, como integrante deste Conselho Curador, na luta por uma EBC cada vez mais forte. Pessoalmente, eu gostaria de dar o meu abraço à Helena, que é uma amiga pessoal, e acho que uma apaixonada pela EBC, que sempre lutou pela comunicação pública. Eu já externei isso a ela, evidentemente, e gostaria de deixar isso registrado em público. Também houve mudanças no Ministério da Educação. A Luiz Mercadante deixa o cargo para coordenar a Casa Civil, assume o posto de ministro da Educação, José Henrique Paim, até então secretário executivo do órgão. Agradeço, em nome de todos, o trabalho prestado pelo senador Mercadante nesse conselho e dou também as boas-vindas à representante. Isso aqui é uma pegadinha que botaram para mim aqui, mas eu não caí. Não, eu sei, que ele tinha confirmado e agora... Muito bem-vinda, Mônica. Saiba... Novamente. O Conselho Curador acredita que este precisa ser um ano de colher frutos para a comunicação pública, em especial para a EBC. Apesar de ser um ano de restrições orçamentárias e de baixo volume de investimentos, temos todas as condições para fortalecer a EBC no que ela tem de mais precioso, seu projeto original de comunicação pública. O esforço do Conselho é o de contribuir com sugestões de diretrizes de conteúdo, seja por intermédio dos roteiros de debates, das reuniões ordinárias e das audiências públicas. Por isso, entendo, é tempo de vislumbrar a concretização dos encaminhamentos já estabelecidos pelo Conselho. Temos que ter prazos para a criação do comitê editorial e dos planos editoriais dos veículos da empresa, para a implementação de projetos de formação continuada dos funcionários, para a criação de uma política de parcerias com a sociedade civil, movimentos sociais e coletivos de comunicação, para que seja discutido o financiamento da EBC e seu impacto sobre o jornalismo e sobre a programação em geral. Vemos nos dois grandes eventos deste ano, a Copa do Mundo de Futebol e as eleições gerais, oportunidades para melhorar nossa audiência. É o momento de mostrarmos o que a comunicação pública pode ter de diferente em relação aos canais privados e estatais. Vamos ter que oferecer um entretenimento de qualidade, um jornalismo livre, que estimule o debate de ideias, de críticas e dê espaço ao contraditório. A rede pública de televisão e de rádio também poderá contribuir para o papel da comunicação pública em todo o país, com a integração de conteúdos e o aumento de suas janelas de exibição. Para além disso, é preciso saber para qual público este conteúdo será projetado. Reforçamos a necessidade de uma aferição de audiência que contemple qual é o tipo de público que está sendo acessado aos veículos, tem acessado os veículos de comunicação da EBC. O Conselho Curador espera entregar nesse semestre uma proposta de parceria com universidades para tentarmos cumprir com este objetivo. Mas, desde já, percebemos que é preciso integrar ainda mais as áreas de produção de informação da EBC com a internet, já que esta é uma das formas mais baratas e fáceis de verificar quem está acessando nossos conteúdos. A programação juvenil é um assunto primordial para o Conselho Curador, pois é nessa faixa etária que podemos fidelizar a nossa audiência e trabalhar para que os filhos destes jovens tenham a mídia pública como referência de qualidade no futuro. Por isso, reforçamos a necessidade de valorizar mecanismos de interatividade com a sociedade, de ampliar os espaços de participação e de ir além dos temas comuns abordados pela mídia em geral, como sexualidade, ídolos, teens. Sobre a regionalização da produção de conteúdos, parabenizamos a EBC pela parceria com a Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual para investimentos nessa área a partir de um orçamento de cerca de 60 milhões de reais. É preciso estruturar e ampliar a troca de conteúdos e parcerias com instâncias que não sejam necessariamente da rede, mas que produzam conteúdo local e público,
como coletivos de comunicação, ONGs, movimentos sociais, enfim, organizações da sociedade civil. A partir deste ano, a ampliação das praças da EBC para mais cidades também poderia ser considerada, aproveitando, por exemplo, a estrutura da EBC nas cidades em que já possui prédios e que, segundo nos consta, estão ociosos. Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, João Pessoa, além do Maranhão, que não possui equipe da Agência Brasil trabalhando, veículo que demanda menor infraestrutura para funcionamento. No que se refere à produção independente, reiteramos ainda a importância da adequação dos contratos para o cumprimento da obrigação legal do mínimo de 51% dos direitos patrimoniais da obra sob posse do produtor, para que alcancemos, de fato, a marca legal do mínimo de programação independente. A substituição de licenciamentos de produtos estrangeiros, especialmente no que se refere à programação juvenil, por programação nacional e independente, continua sendo uma recomendação deste Conselho. É importante lembrar que estamos na fase final de conclusão da primeira etapa da faixa de diversidade religiosa na EBC. A entrada no ar do programa Retratos, de cunho cultural, e do programa Panorama, de cunho mais jornalístico, está previsto para este primeiro semestre. Este Conselho espera não ter mais atrasos na conclusão dessa etapa. Por fim, gostaria de lembrar que o Conselho de Curadores está apoiando a realização do primeiro Fórum Nacional da Comunicação Pública, previsto para maio deste ano. O evento é organizado pelo Fórum Nacional de Comunicação Pública, é isso? Isso. A Frente Parlamentar, desculpa, Frente Parlamentar da Comunicação Pública. Isso, Frente Com, liderada pela deputada Luísa Londrina. E o evento irá fortalecer o campo público da mídia, poderá integrar diversas entidades no esforço para a construção de um novo marco regulatório das comunicações. Enfim, essa mensagem tem como objetivo organizar nosso pensamento para o trabalho deste ano e fazer um apanhado geral dos desafios que teremos pela frente. Era isso que eu tinha a dizer. Muito bem-vindos. Iniciamos 2014 com ânimo renovado. Eu gostaria de passar imediatamente a palavra para o Eduardo, que vai fazer a apresentação, que a nossa pauta de fundo hoje é... Já hoje? Agora me pegaram aqui. Isso é justo. Desculpa, Thomas. Vamos fazer a posse do ministro, então? Raquel. Mas eu gostaria, antes de passar, eu peço desculpa, realmente eu fui num encadeamento aqui. Eu gostaria de passar a palavra para você se dirigir aos conselheiros e dar sua opinião sobre esse novo trabalho que você assume nesse momento. Obrigado. Boa tarde. Essa é a minha primeira reunião aqui. Eu vou hoje ficar muito quietinho. Não será a única vez. Com o tempo, vocês vão ver que eu falo bastante. Como eu estou ainda num processo que eu chamo de imersão dentro da SECOM, ou seja, em várias reuniões para entender muito do funcionamento e muito do que a gente pode fazer, especialmente nesse ano onde a gente tem enormes desafios, eu tenho a certeza que a EBC é fundamental nisso. A minha tese básica sobre o que a SECOM é o grande órgão de prestação de contas do governo. Prestação de conta dos atos, prestação de conta das políticas públicas e prestação de contas dos gastos que o governo tem. Isso significa que a nossa tem essa linda palavra inglesa chamada accountability, que é exatamente isso que a gente tem que fazer, e é isso que a SECOM vai se pautar. Portanto, hoje eu fico muito mais assistindo vocês, entendendo um pouco como o funcionamento do Conselho, mas, com o tempo, eu farei as intervenções possíveis. Muito obrigado. Bem-vindo de novo, Thomas. Eduardo, você que vai fazer a exposição. Eduardo, você tem 30 minutos. Eu inicio, nós vamos pedir para passar um rápido vídeo para fazer com que a apresentação seja audiovisual, como, né, boa parte do material que nós fazemos, né? E também vou passar a palavra aos 3 diretores da área de conteúdo que estão aqui, para que eles só deem enfim, se for de interesse, de vontade deles, fazer uma rápida
levantamento daquilo que são os principais pontos para este ano. Eu acho que a elaboração do documento esse ano ficou muito mais simples a partir da mecânica da gente ir se acompanhando ao longo do ano, né? Nós fomos trazendo relatórios ao longo do ano, percebendo e recebendo as solicitações, as percepções, as interações do Conselho, não só no momento da elaboração do documento em si, mas ao longo de todo o ano, e também por causa da efetiva participação no Conselho Curador na elaboração das diretrizes. Então, ali, naquele momento, também facilitou muito a elaboração deste documento a que a gente submete hoje para apreciação dos senhores conselheiros. Vou pedir, então, para a gente assistir um rápido vídeo sobre os desafios principais aqui que estão colocados no documento que os conselheiros já receberam. A EBC completou 6 anos de muito trabalho para construir a comunicação pública do Brasil. Nesses anos, preparamos o futuro da empresa, iniciamos a renovação do parque técnico e elaboramos o planejamento estratégico. Em trabalho para... A EBC completou 6 anos de muito trabalho para construir a comunicação pública do Brasil. Nestes anos, preparamos o futuro da empresa, iniciamos a renovação do parque técnico e elaboramos o planejamento estratégico. Em dezembro de 2013, foram definidas as novas diretrizes de conteúdo e programação. Rumo traçado com o planejamento, alicerce montado com as diretrizes e com a nova estrutura, também aprovada em 2013. A EBC completou 6 anos de muito trabalho para construir a comunicação pública do Brasil. Nestes anos, preparamos o futuro da empresa, iniciamos a renovação do parque técnico e elaboramos o planejamento estratégico. Em dezembro de 2013, foram definidas as novas diretrizes de conteúdo e programação. Rumo traçado com o planejamento, alicerce montado com as diretrizes e com a nova estrutura, também aprovada em 2013. É hora de solidificar esta grande construção. As bases estão postas. Na TV Brasil, programação infantil de excelência. Jornalismo e informação com credibilidade. Entretenimento com conhecimento e a regionalização da programação como estratégia de diferenciação e inovação. Nas rádios, teremos uma nova lógica de informação por eixos de afinidade. Na web, vamos interagir mais e melhor com os nossos públicos através das redes sociais a partir da criação de conteúdos com linguagem própria. A nova agência entrou no ar e, com ela, vamos aprimorar a cobertura de matérias não factuais, distribuir melhor as notícias e garantir a satisfação de nosso público, o cidadão brasileiro. O banco de projeto e os pitchings vão proporcionar uma maior sinergia com a produção independente. O plano de trabalho de 2014 resultou em 88 projetos, 66 da plataforma TV, 7 da plataforma rádio, 7 da plataforma web e 2 projetos especiais. Na área de conteúdo, nossos veículos estarão voltados para eleições, Copa do Mundo, a ampliação da cobertura de temas ligados aos direitos humanos, os 50 anos do golpe militar de 1964 e uma nova temporada do Brasileirão Série C. Em janeiro, depois de 2 anos de elaboração, entrou no ar a série infantil Igarapé Mágico. Junto com ela, na grade de 2014, também vai aparecer mais diversidade brasileira valorizada na programação de rede. Já está no ar a nova página da Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, deixando mais forte a distribuição do nosso conteúdo jornalístico na web e para jornais, revistas e sites de todo o Brasil. Nas rádios EBC,
vem aí a Copa do Mundo 2014, que será transmitida por mais de 30 emissoras que passam a compor a rede de rádios públicas. As emissoras EBC já se planejam para atuar de forma mais conjunta, ganhando em agilidade, distribuição e força. A Copa também vai ganhar especial atenção dos demais veículos da EBC, que vão acompanhar de perto o que se passa dentro do campo, mas principalmente fora dele. No segundo semestre, as eleições ganham espaço com a discussão de políticas públicas, propostas e dos temas de interesse do cidadão. Tudo isso para criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Missão da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O vídeo sistematiza principalmente a utilização que nós demos para a composição do documento das diretrizes que foram aprovadas no final do ano passado, né? Eu convido a todos, faço a leitura detida, muito embora já acredito que muita gente já tenha feito, né, para vir submeter à aprovação. Eu não vou gastar os 30 minutos aqui, para surpresa da presidente Ana, né? Eu só vou aqui ressaltar que, evidentemente, que isso que nós passamos no vídeo está muito mais bem explicado aqui no texto, como se vai dar a cobertura da eleição, o foco da cobertura da eleição, que a gente tem ainda que fazer a aprovação, como todo ano acontece, das normas internas, né, do que dá para chamar de um regulamento, né, quase que um manual para a cobertura eleitoral e para como os veículos da EBC se portam nesse momento, inclusive em que há mudança por causa da lei eleitoral. A gente fala aqui de projeto a projeto, colocando custo, prazo, meta. Inclusive, foi distribuída uma errata com relação a valores, porque houve algum problema na passagem dos arquivos. Aqui há uma lista, tem uma lista que foi passada aos senhores conselheiros, que está aqui mais atualizada com relação a valores. Eu também destaco que, como novidade para esse ano, a gente está estipulando uma média de meta para a audiência da televisão, com base naquilo que foi alcançado no último ano. No último ano, a média das audiências verificadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que são as 3 capitais que nós temos a cobertura, né, de acompanhamento da audiência há mais de um ano, né? Recife e Salvador foi só a partir de setembro do ano passado. Nestas 3 cidades, nós verificamos uma média ponderada de aumento de audiência de 17,7%, com relação a 2012. Então, nós acreditamos que, com base nisso, com base naquilo que nós estamos ofertando esse ano, término da instalação da nova base de transmissão do nosso sinal aqui em Brasília, né, a distribuição de um sinal melhor, a consolidação dos conteúdos que já estão no ar, aquilo que a gente tem a oferecer para o ano, a gente acredita que uma meta de 20% no aumento médio do mesmo sistema de medição da audiência para o ano que vem nestas 3 cidades não é nada fora das nossas possibilidades. Então, nós aplicamos essa média de maneira geral. Os senhores vão ver que estão em todos os programas. O que não quer dizer que em alguns programas não dá para ir mais, em alguns programas será factível a gente acreditar que um crescimento da audiência seja menor. A gente também está colocando aqui, que está orçado, que é uma recomendação do Conselho Curador, uma série de outros itens de acompanhamento de pesquisa auferição de como nós somos percebidos, né? A começar, nós tivemos aí, essa nem foi nós que fizemos, né? Mas nós recebemos nessa semana aí o resultado da pesquisa que foi feita pela BBC, uma pesquisa de percepção que coloca a TV Brasil, com 6 anos apenas no ar, como a 3ª rede de televisão no Brasil percebida com audiência de mais qualidade, né? Isso nos coloca à frente de outras emissoras muito mais antigas do que nós no mercado brasileiro, né? Isso nos deixa muito satisfeitos. Eu acho que sempre isso o Nelson, que já fez a conta, diz que descontando quem não nos conhece, nós melhoramos, passamos para 2º lugar. Então para nós é interessante ser percebido dessa forma. Eu acho que essa pesquisa serve há muita crítica também, não é? Mas enfim, é uma pesquisa de percepção colocada em âmbito mundial, em que nós aparecemos junto com aquelas outras emissoras internacionais, muitas delas que vão estar aqui no final do ano, aqui no Rio de Janeiro, no caso,
para participar conosco do encontro do PBI, né, que são as grandes emissoras internacionais de comunicação pública, de televisão, no caso, pública, muitas delas com emissoras de rádio também, que vão estar se reunindo aqui, e nós teremos a satisfação de recebê-las no mês de novembro, no Rio de Janeiro. Ser percebido como um integrante desse grupo, com tão pouco tempo, sem dúvida nenhuma, já nos coloca numa posição de muito orgulho. E eu também destaco aqui que, nesta média de audiência que a gente pode colocamos como meta, eu já disse aqui, não estão colocados Salvador e Recife, que nós começamos a receber as medições diárias no mês de setembro, e que, para nossa grande satisfação, nestas duas cidades, a quantidade de pessoas que já está sintonizada na rede pública, né, nessas duas cidades, uma por intermédio da televisão educativa da Bahia e outra por intermédio da TV Universitária de Pernambuco, já é um número muito expressivo. Na semana passada, nós tivemos, por exemplo, um resultado de audiência no Igarapé Mágico, que estreou no dia 20 de janeiro, de 4 pontos de audiência em determinado dia, 4,3, 12% do chamado share, né, que já é um índice conhecido por todos, que significa que lá, de manhã, na programação infantil, nós chegamos perto do segundo lugar de audiência, o que para nós também é uma espécie de reconhecimento que, se não é buscado per si, né, uma discussão que a gente tem aqui já há bastante tempo, é interessante como aferição de resultado de que algo que está sendo percebido neste momento como um programa novo que já tem essa repercussão. Enfim, eu prefiro, presidenta, se não for incômodo para o Conselho, eu acho que está tudo aqui, e também nos relatórios trimestrais, que como eu disse, nos ajudam muito a compor esse documento e ao entendimento dos senhores conselheiros. Eu me coloco à disposição, estamos todos aqui, Nereide também está, Ricardo também está, Rogério também está, para que a gente faça os eventuais esclarecimentos, as eventuais necessidades de acréscimo, enfim, nós estamos à disposição. Obrigada, Eduardo. Eu vou abrir as inscrições para os conselheiros que quiserem se manifestar. O conselheiro Paulo já tinha me pedido, inclusive, antes da... Por favor, o senhor tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Secretaria Executiva por ter recebido o documento, desta vez, com bastante antecedência, 7 dias antes, o que me permitiu ler com a relativa atenção. Poderia, talvez, com mais tempo, porque os outros documentos que vinham pelo correio lá para Santa Catarina chegavam muito em cima da hora. Isso já foi uma coisa importante. Eu acho uma certa dificuldade ter que ler na telinha ali do meu tablet. Então, primeira coisa. Eu fiz uma leitura do documento e devo dizer que, tendo me abstido na votação das diretrizes que o Eduardo apresentou lá no Rio de Janeiro, justamente por esperar algo de mais concreto e mais esclarecedor, neste caso aqui, eu me surpreendi positivamente com o documento, principalmente pelo fato de estarmos, como bem disse o presidente Nelson Breve, na nossa segunda infância, praticamente na primeira ainda, né? 6 anos. Esse dado é um dado que precisa ser levado em conta, porque não se organiza uma empresa jornalística, eu tenho algumas décadas de jornalismo, seja escrito ou televisado ou rádio, com tão pouco tempo. Dentro do projeto, eu vou tentar ser breve, porque não posso, cada um deve ter o seu tempo limitado. Eu achei excepcional o destaque que se dá à programação, pela qual eu sempre me bati, pela regionalização da programação da TV Brasil, porque ela é uma TV do Brasil, do país. Então, ela não é uma TV apenas para expressar desejos, sei lá, de grupos ou de interesses. Também a criação do banco de projetos e de pitchings é algo novo e bastante
positivo nesse sentido. Obviamente, eu não vou poder me ater aqui a todo o plano e apenas chegar e dizer as minhas conclusões pessoais sobre o plano para 2014. Sendo o resultado de 88 projetos, segundo aqui está dito e confirmado dentro do documento, página por página, creio que foi um esforço bastante difícil, bastante concentrado da equipe que elaborou o projeto. Então, principalmente na parte de televisão, mas também na rádio e sempre pela qual, sendo eu também da Câmara de Rádio, me bati principalmente que mantenhamos as nossas rádios tradicionais e até reforcemos a Rádio Nacional, Roquete Pinto, todas elas, especialmente a nossa Nacional da Amazônia, tão importante, que é uma verdadeira grife mundial hoje. Então, para concluir e para não me estender demais, como exemplo do sucesso da nossa televisão, e que eu espero que o projeto consiga consolidar, e para isso deveremos acompanhá-lo no correr do ano de 2014, acompanhá-lo criticamente, dou como exemplo os diversos prêmios que recebemos, seja no Caminhos da Reportagem, seja em outros programas, confirmados pelo aumento de audiência, que é realmente significativo. A TV Brasil realmente começa a ter o seu público específico, próprio, crescente, diferenciado. E eu dou como exemplo disso, como jornalista, a excelência que eu estou admirando hoje do Repórter Brasil. Considero que chega a ser chocante quando você passa do noticiário da nossa emissora principal do país e logo depois vira para o botãozinho para a TV Brasil da telinha, e eu acho que a nossa preocupação aqui é a telinha e o botãozinho de rádio. É chocante a diversidade de opiniões e a análise crítica que o Repórter Brasil, nosso noticiário principal, vem fazendo. Por isso, a minha opinião é pela aprovação desse projeto, com acompanhamento crítico no decorrer do ano 2014, para que tenhamos, a meu ver, o Conselho, nós do Conselho, uma posição propositiva, crítica, mas propositiva, no sentido de que possamos melhorar cada vez mais o trabalho de todos aqui dentro, sem deixar de criticar cada um aquelas partes que acharem que não estão perfeitas, mas voto para que as coisas possam caminhar com um caráter cada vez melhor para a nossa população, voto pela aprovação do projeto. Deixo já, desde já, esse meu voto bem claro. Obrigado. Obrigada, conselheiro Paulo. Próximo, conselheiro inscrito. Conselheiro Daniel. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Primeira reunião do ano. Feliz 2014. Eu queria, em primeiro lugar, propor que essa reunião não ainda delibere sobre esse plano. A meu ver, o plano tem, embora concorde com o conselheiro Paulo a respeito dos elogios à dedicação da equipe que elaborou o projeto, o texto apresentado, a meu ver, ainda restam aí pontos ainda pouco definidos e que eu gostaria de definir melhor para que realmente fosse aprovado o plano. É a minha opinião. Sem prejuízo, evidentemente, acho que o Conselho, se partilhar essa opinião, não deveria embarrear as atividades da empresa. A diretoria poderia ir tocando as atividades segundo as referências que o texto tem.
Mas, a meu ver, para que a gente tivesse realmente um plano merecedor de aprovação, a gente precisaria de definições que, a meu ver, são capitais e que ainda não estão definidas no plano. Eu tenho aqui algumas dúvidas e alguns pontos que eu vou levantar. Eu penso que essa reunião ela poderia ser muito produtiva se a gente realmente ouvisse todos os conselheiros a respeito do assunto. Bem, se a maioria resolver aprovar, nos termos propostos pelo conselheiro Paulo, muito bem, estará aprovado o plano, sem prejuízo que a gente volte, como ele próprio levantou, a discutir alguns pontos que nós consideremos ainda indefinidos. Se a maioria preferir adiar uma resolução, a gente poderia discutir com mais vagar isso tudo aqui hoje, amadurecer e, numa reunião em março, finalmente, definidos os pontos que ainda restam a definir, a gente, então, aprovaria o plano com mais, a meu ver, mais amadurecimento. Eu tenho algumas dúvidas e alguns pontos que eu queria aqui elencar. Em primeiro lugar, em relação ao balanço crítico. Nós aqui sugerimos que, já há anos anteriores, que planos de trabalho fossem sempre introduzidos por balanços críticos do ano anterior, inclusive para permitir que se tenha uma base do ponto de vista do que se quer a partir daí. Bem, o texto apresentado pela diretoria realmente apresenta um balanço crítico. Porém, o que me preocupa é que nesse balanço crítico, ao lado, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, o balanço crítico se concentrou exclusivamente na relação dos aspectos positivos do ano que passou, que são inumeráveis e que atestam a qualidade do trabalho da empresa, que vem crescendo cada vez mais. Porém, em nenhum momento do balanço crítico, ou melhor, o balanço crítico não reserva nenhum momento para apreciar os pontos problemáticos, as dificuldades, as contradições, os problemas. Toda empresa, na academia, por exemplo, toda vez que nós temos que apresentar um relatório final de algum trabalho que a gente fez, sempre é um item, aspectos problemáticos, limites, objetivos que não foram alcançados. Por quê? Eu acho que isso é um aspecto fundamental do balanço crítico e simplesmente não aparece no balanço crítico menção nenhuma a problemas, a contradições, a limites. Nós sabemos, por exemplo, que houve uma devolução de verbas no final do ano. Isso é uma evidência de problemas e contradições que mereceria, evidentemente, ser atacado, né, numa empresa que sofre restrições orçamentárias importantes, ter que, no final do ano, por dificuldades de toda ordem, ter que entregar, ter que devolver dinheiro ao Tesouro, isso é suficientemente importante para que seja contemplada a análise disso no relatório, no balanço crítico. A empresa também sofreu o impacto de uma greve de 15 dias dos seus funcionários, que, aliás, é referido em outra parte do texto. Não mencionar esse episódio no balanço crítico é enorme. Isso tinha que aparecer no balanço crítico, uma referência a isso, uma discussão crítica disso. Então, eu realmente acho que um balanço crítico digno desse nome, além de constar, evidentemente, sempre em posição de preeminência, os aspectos positivos, os avanços conquistados, haverá de ter um balanço crítico consistente, persuasivo, né? haverá de nele constar referências às dificuldades e às contradições. Então, eu acho que isso precisa aparecer, para que a gente possa, inclusive, ter uma visão de como a direção analisa os pontos fracos da empresa e do trabalho que a empresa fez. Bem, um outro aspecto que eu queria levantar, que me parece central,
é a questão do jornalismo. Eu também concordo com o Paulo e com outros conselheiros aqui, com o conselheiro Cláudio Lemos já se referiu a isso também, de como é importante e significativo a diferença abissal que existe entre os programas jornalísticos da EBC e os programas jornalísticos comerciais. Então, evidentemente que eu concordo com essa assertiva. No entanto, me parece que num plano para 2014, a definição que a gente encontra no texto sobre 2 acontecimentos maiores que vão acontecer nesse país esse ano, a saber, a Copa do Mundo e, em segundo lugar, a questão das eleições presidenciais e parlamentares, o nível de definição que se encontra no plano, aliás, reconhecido pelo próprio plano, é muito insuficiente. O próprio plano admite que só em março vai apresentar o plano editorial dos programas jornalísticos. Ora, como é que a gente vai aprovar um plano de trabalho de uma empresa que tem como jornalismo uma questão absolutamente estratégica, fixada, inclusive, como um ponto do tripé estratégico, como a empresa define, o tripé estratégico, a programação infantil, o entretenimento e o jornalismo e a informação. Aprovar um plano de trabalho em que o plano editorial, com o qual a empresa pretende lidar com esses 2 acontecimentos maiores, não está pronto. Isso me parece realmente muito... é uma lacuna muito importante. Eu tenho a impressão, inclusive, que alguma coisa deveria ser dita do porquê essa coisa não ficou pronta. E eu proponho que ela fique pronta, para que a gente possa aprovar um plano de trabalho. Esse é um ponto que eu considero muito importante. A gente, não basta que a gente tenha o cuidado de afirmar, como foi afirmado no texto, que serão consideradas as referências gerais que informam o trabalho da EBC e as definições dela, etc., etc. É preciso um plano editorial. Como é que vamos abordar a Copa do Mundo? Como é que vamos abordar a questão das eleições? Definições claras a respeito disso são decisivas para que a gente possa aprovar um plano de maneira amadurecida. Também, um outro aspecto que me parece importante, do ponto de vista do jornalismo, é a questão da América Latina. O conselheiro Mário e eu temos repetidamente levantado esse ponto aqui. Nós temos uma preocupação definida e concretizada no programa especial sobre a África, que inclusive vai ser renovado agora. Mas não temos um programa equivalente sobre a América Latina. Ora, a América Latina, o Mercosul, vive uma situação de crise. Nossos vizinhos próximos, aliados, vivem situações críticas, né? São bombardeados, a população brasileira é bombardeada sistematicamente pela mídia comercial com informações distorcidas e parciais a respeito desses processos críticos. Não seria o caso, me pergunto, da gente investir mais em ter um programa regular sobre a América Latina para contra-informar a situação desses países? A gente acabou de ver uma cúpula importantíssima da América Latina que se realizou em Cuba. A imprensa comercial omite, é como se não tivesse acontecido nada. E nas referências rapidíssimas que faz, deturpa. Quer dizer, então, é muito... Eu não quero subestimar a cobertura da África. Acho que ela está plenamente justificável. Outros interesses, outras afinidades obrigam a que nós tenhamos esse programa da África e quisera que no futuro tivéssemos mais ainda. Mas a América Latina, nossos vizinhos, estão aí, exigindo que a gente construa um programa equivalente a esse da África, de cobertura intensiva das crises, e que vão se intensificar esse ano de 2014. Não tenhamos dúvida.
As crises vão se intensificar. Então, precisamos estar ali cercando essa coisa. E a não definição de um programa, da necessidade de um programa, de um plano, de um plano editorial para esse programa aqui, é uma incongruência. Eu acho que é uma incongruência que nós deveríamos considerar. Ainda sobre o jornalismo, eu teria algo a dizer sobre a questão dos 50 anos do golpe militar. É plenamente justificável que esse seja também um dos eixos importantes, mas que merece um plano editorial. Há muitas referências, embora não tenha um plano editorial sobre o assunto, há muitas referências no texto sobre o assunto, né? E eu vi com interesse a ênfase que se dá na questão da resistência ao golpe e à ditadura. Isso tem que ser realmente enfatizado. Porém, há um outro lado nessa história, que é a colaboração da sociedade com a ditadura. Por exemplo, aqui, na questão da resistência no jornalismo, é preciso falar da colaboração que os jornais e os jornalistas deram à ditadura. Essa ditadura não foi uma ditadura imposta por marcianos, ela foi uma ditadura imposta por brasileiros. E houve muitos brasileiros que colaboraram com ela. Quer dizer, veja bem, eu não quero aqui nenhuma caça às bruxas, mas programas que levem a refletir sobre isso e a contribuir para a compreensão do processo. Se a gente fica só falando numa espécie de história oficial, como a que o Arquivo Nacional adota, como se só tivesse havido resistência à ditadura no Brasil, a ditadura se torna uma questão inteiramente incompreensível. Como é que ela demorou 15 anos, como eu sustento, ou como outros sustentam 21, ou outros mais ainda? Como ela ficou tanto tempo assim? Né? Então, a gente tem que complexificar a abordagem dos 50 anos da ditadura, porque a gente vai se limitar a fazer uma história oficial, né, de uma resistência que é inflada de uma maneira brutal, sem que a gente possa compreender. Há muitos trabalhos acadêmicos já sobre isso. Né? A OAB, em 64, apoiou o golpe. E depois se tornou uma grande frente de luta contra a ditadura. Há muitos intelectuais. Ulisses Guimarães é o senhor das diretas, mas apoiou o golpe em 64. Né? E quis colaborar, logo depois do golpe, na edição de um ato institucional pelo Congresso Nacional. Né? Então, eu poderia multiplicar enormemente os exemplos, né, para mostrar à sociedade, para a sociedade pensar melhor as razões e as desrazões da ditadura no Brasil, dos seus fundamentos históricos e sociais. Essa ditadura, ela mudou o Brasil. Ou o Brasil foi mudado no período da ditadura, como vocês quiserem avaliar. Né? Então, é preciso analisar ao lado da resistência, né, os problemas que existiram. Né? E isso, acho que daria uma contribuição enorme à sociedade brasileira para compreender melhor o processo ditatorial e para compreender melhor, inclusive, o legado da ditadura. Porque muitas coisas que a ditadura construiu ainda estão aí, como, por exemplo, a tutela dos militares sobre a sociedade brasileira. Está escrito na Constituição de 88 que os militares têm direito de intervir para restabelecer a ordem se essa solicitação foi feita por um dos poderes da República. Basta o presidente do Supremo Tribunal Federal ou o presidente do Congresso chamar os milicos, eles vêm. Isso está aprovado na Constituição. Isso é um legado da ditadura. Está aí, como caco incrustado na carne dessa sociedade. Então, é preciso, no planejamento editorial, a gente não se limitar a fazer a louvação da resistência. Inclusive porque houve várias resistências, houve várias vertentes na resistência. Então, o que se deseja é uma complexificação dessa análise. Aqui falam, por exemplo, as canções do exílio, vai ter um programa sobre as canções do exílio. E as canções do apoio à ditadura?
A música sertaneja dos anos 70 foi uma música de louvação da ditadura. E os discos dos sertanejos vendiam muito mais do que Chico Buarque e Caetano Veloso juntos. Então, a gente não vai mostrar esses discos? Deve mostrar. Deve mostrar para chamar a atenção das pessoas para refletir. O que deu nesses autores para fazer músicas e nos milhões que compravam essas músicas e achavam graça na louvação aos chefes militares que governavam o país através da tortura como política de Estado. Então, eu penso que são pontos muito importantes que devem constar no planejamento editorial. Copa, eleições e ditadura, né, são pontos importantes. Eu ainda teria vários, mas vou me limitar, porque eu penso que isso é uma discussão mais geral, né, e não me cabe ficar aqui abusando do tempo. Mas eu tenho muitos outros pontos a levantar aqui, e numa segunda rodada, se houver oportunidade, eu voltaria a falar. Muito obrigado. Conselheira Ima. Boa tarde. Em geral, a minha avaliação é de que o plano deu uma boa melhorada em função das críticas que recebeu, das sugestões. Eu gostei muito mais de ler esse plano do que os outros. Agora, eu estou me sentindo um pouco frustrada, porque eu não estou vendo as nossas sugestões, recomendações e determinações do Conselho sendo contempladas no plano de uma forma clara para nós, do Conselho Curador, que avaliamos o plano anualmente. Então, eu vou dar 2 ou 3 exemplos que mostram essa minha frustração. Por exemplo, a questão da programação infantil. Foi muito debatida. Eu sou da Câmara, junto com o Takashi, o Murilo, e nós fizemos uma discussão exaustiva com relação à programação infantil, infanto-juvenil, e eu não vi, de uma forma clara, incorporadas essas críticas, sugestões, e a minha pergunta é: o que é que vai ser colocado em prática do que nós propusemos na nossa discussão anual, ou eu diria até mais do que anual? Por exemplo, o Takashi fez a partir da crítica do Takashi, foi toda uma discussão em cima de 2 programas, etc., e os programas continuam. A outra questão por exemplo, diversidade religiosa, a gente viu, avançou, mas também houve uma crítica externa muito grande, cobranças, etc. Então, isso daí, eu me sinto bastante satisfeita com o resultado. E alguma coisa das nossas sugestões e recomendações aparecem nos anexos. Isso, para mim, é um pouco frustrante. Eu gostaria de ver realmente uma... E aí eu faço também uma crítica a nós, né, no sentido de que talvez nós não estejamos com uma ferramenta boa de que essas recomendações sejam realmente determinações do Conselho. Então, nesse sentido, talvez a gente possa discutir de que forma é melhor esse diálogo para a condução do plano de trabalho anual da empresa. Então, se as nossas determinações, como um documento, não está dando certo, talvez teríamos outra forma de que... uma das minhas sugestões é que, logo no início, nas perspectivas, a gente tenha bem claro, apresentado pela empresa, um item, um subitem, tipo, das sugestões e recomendações e determinações do Conselho Curador. O que, de fato, dá para ser cumprido, o que não dá, por que não dá, e aí a gente avalia e avança nessas discussões que eu acho que eu sou uma das mais antigas aqui, vejo assim, todos os anos a mesma coisa, a gente debate tudo e não vê avançar algumas coisas, a não ser o da diversidade religiosa, que eu acho que foi um avanço enorme, mas eu sinto mais frustração por conta da programação infanto-juvenil, de não ver isso realmente claro, colocado,
o que vai ser colocado em prática de tudo que nós discutimos aqui. Obrigada, Irma. Conselheira Ana Veloso. Boa tarde a todos e todas. Vou fazer algumas colocações sobre o plano. Primeiro, lógico que eu não vou poder falar tudo que eu elenquei como os pontos fundamentais, eu vou falar alguns. Como o conselheiro Daniel, vou esperar que outros conselheiros e conselheiras façam as suas considerações para que eu possa falar novamente, se for o caso, né? Se faltar alguma coisa que eu apontei aqui. Enfim, eu considero que um dos aspectos positivos do plano, como a própria presidenta do Conselho, a Ana Fleck, coloca, é essa questão da regionalização, que nós tanto discutimos no Conselho, e com esse aporte de 60 milhões e a parceria com a Ancine e o Fundo do Audiovisual. E, mais do que isso, né, essa possibilidade de instalação de núcleos nas regiões, para que a gente possa ter essa possibilidade de ampliação da pluralidade e diversidade cultural nos formatos, linguagens, estéticas na EBC. Com relação ao plano, tem uma outra questão que me chamou muita atenção positivamente, é que, finalmente, e eu digo finalmente, o rádio ficou melhor explicitado dentro do plano de trabalho. Finalmente, o campo do rádio, né? Nós que somos da Câmara Temática de Rádio, foi uma solicitação nossa que essa área fundamental da empresa ficasse mais explícita com os seus programas, e a gente teve essas informações mais gerais contempladas no plano. Não que isso não tenha algumas questões que eu vou apresentar de dúvidas a partir da leitura do material que foi entregue com relação à questão da área de rádio, né? Mas, inclusive, o plano menciona que o rádio vai ser uma das questões que a própria empresa vai pautar mais, solicitar na pauta do Conselho. E nós já estávamos solicitando isso e já estávamos possibilitando isso enquanto Conselho. Então, foi muito importante que o rádio tenha esse lugar dentro do plano e dentro da empresa, porque nós já colocamos aqui, inclusive eu, que a gente sente que o rádio ele fica um pouco invisibilizado dentro das reuniões do Conselho, etc. E a gente precisa dar esse lugar a todos os meios e todas as plataformas aqui. Bom, como algumas questões que eu vou trazer são importantes para que a gente possam ser elucidadas para a gente do Conselho, porque eu sinto que houve espaços que não ficaram muito bem colocados dentro do plano. Um deles é que nós, inclusive, eu concordo com o IMA, várias sugestões que nós, conselheiros, colocamos, inclusive eu estou aqui com o meu computador aberto, com as nossas sugestões para o plano de trabalho de 2013, algumas questões que nós já colocávamos aqui, que não foram contempladas no plano de trabalho para 2014. E a gente já encaminhou isso há mais de um ano. Inclusive, essa questão dos programas infantos juvenis, que, a partir desse debate do Conselho, a gente já fez audiências públicas, e os programas que nós já apontávamos na Câmara de Direitos Humanos, que precisavam ser observados, analisados, que, na nossa concepção, não condiziam com a missão da EBC, eles permanecem e não têm uma perspectiva, inclusive, de precisamos que permaneçam, mas nossa proposta para 2014 vamos fazer isso e isso para substituir. E era isso que a gente estava querendo que viesse no plano de trabalho. E essa ausência, realmente, ela é notada diante do volume de debate que foi realizado aqui. Uma outra questão que eu vou trazer do plano de trabalho é que a formação continuada dos funcionários da Empresa Brasil de Comunicação, que foi outra questão que nós discutimos muito aqui, inclusive representantes do Conselho participaram de fóruns, debates, reuniões, discussões com os próprios funcionários e funcionárias, e nós, inclusive, já solicitamos várias vezes e indicamos parcerias com universidades para fazer essa formação e etc. E
no plano de trabalho, esse item ficou muito tímido, muito aquém da necessidade, diante dos dilemas, dos desafios da comunicação pública. Esse item da capacitação, da formação continuada dos funcionários, na minha concepção, ficou muito tímido, muito aquém do que realmente é preciso, tanto do ponto de vista das estratégias, do ponto de vista dos conteúdos, do ponto de vista de um diagnóstico das necessidades reais para a gestão e produção, quanto também do ponto de vista orçamentário. Eu penso que é uma questão que a gente coloca para que a empresa possa refletir. É óbvio que a gente percebe a questão de várias restrições orçamentárias, né? Esse debate vem acontecendo já ao longo dos anos, mas a gente precisa ter, nesse plano de trabalho, essa capacitação, essa formação dos funcionários de modo mais robusto. Com relação à questão orçamentária, exatamente acontece esse diagnóstico das dificuldades, mas eu senti falta das estratégias da EBC para superar essas dificuldades. Quais são as estratégias? Temos restrições e temos essas estratégias. Quais são? Eu senti que não ficou explícito, né, esse salto que precisa ser dado para superar. Quais são as possibilidades? Uma outra questão, que aí eu vou entrar na cobertura das eleições, mas eu não vou adentrar para fazer muitas observações de cunho técnico ou no processo jornalístico, até porque essa linha editorial virá em março. Mas nós aqui no Conselho, inclusive eu, principalmente eu, sobretudo pela minha formação, pelos estudos e pesquisas que realizo e pela minha militância política, nós já indicamos para a EBC a importantíssima questão do olhar de gênero na cobertura das eleições. Inclusive, nas eleições passadas, eu reiterei que era importante que ficasse explícito, inclusive para que fosse, assim como as questões de raça e etnia, que já estão bem explícitas no plano, né? Obviamente que, na minha compreensão, mas as questões de gênero, dentro da cobertura das eleições, o papel das mulheres, a posição das mulheres, porque nenhuma outra rede e comunicação comercial vai fazer isso. E a EBC precisa fazer, já faz até, mas é preciso que isso esteja dentro do plano de trabalho como uma linha estratégica que a EBC vai se colocar nessa cobertura das eleições com esse viés. E com outros, né, que são norteadores para essa cobertura. Inclusive porque, Maria da Penha, no manual de jornalismo da EBC, nós fizemos essa colaboração, eu e Maria da Penha, reforçando essa questão de gênero para as coberturas e etc. Mas é muito bom que isso fique explícito no plano de trabalho. Então, tem muitas questões, mas eu vou fazer mais uma. Nós aqui no Conselho Curador discutimos, indicamos, apoiamos e realizamos estudos, pesquisas com universidades, inclusive nós solicitamos esses estudos e pesquisas. Inclusive, já estivemos discutindo essa questão com a própria presidência da EBC, mas no plano de trabalho não está explícito qual vai ser a relação da EBC com as universidades. Uma área fundamental para que o plano de trabalho contemple. Inclusive porque nós estamos agora na vigência dos novos parâmetros curriculares no curso de jornalismo. E a disciplina de comunicação pública ou jornalismo público precisa estar no debate central desses cursos e de outros cursos também de comunicação. E essa estratégia, que inclusive a EBC fez o lançamento do manual lá na Intercom, né, do manual de jornalismo da EBC, essa estratégia precisa estar explicitada aqui dentro do plano de trabalho de 2014. Inclusive, gostaria de saber, porque fiquei muito animada com a possibilidade de ter a Escola de Comunicação Pública em uma parceria com a Unesco, que foi colocada algumas vezes aqui como uma possibilidade, e ficamos muito, muito felizes com isso. Eu acho que é um salto fundamental que a gente precisa mesmo. A EBC tem que ser protagonista nesse processo, mas não está no plano de trabalho. E é preciso que esteja. Questão fundamental. Bom, eu vou parar por aqui, porque tem várias considerações, e eu sei que as pessoas, os outros, e os conselheiros e conselheiras também têm
considerações a fazer também importantes, fundamentais, inclusive que o meu olhar não se debruçou sobre. Obrigada. Obrigada, Ana. Conselheiro Mário Augusto. Bom, boa tarde a todos e um pouco de atraso, mas um feliz 2014 para todo mundo. Enfim. O governador Lemos disse que nós estamos atrasados, já está no carnaval e nós Já estamos tá, falando... mas ainda está em tempo. Mas, enfim, eu vou tentar ser mais sintético possível. Queria primeiro dizer o seguinte, esse documento, em relação a documentos anteriores, é um avanço de 180 graus, né? A se destacar. E também o seguinte, também temos que lembrar que esse ano 2013 foi um ano complicadíssimo, cheio de surpresas, né, para todo mundo, desde junho até, enfim, um ano muito diferenciado em relação aos demais anos. Agora, a EBC, a TV Brasil e o rádio deram grandes avanços. Inclusive, eu destacaria a programação de fim de ano, que foi bastante bem regionalizada, um tento para a televisão brasileira. Eu vi programas lá que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Não. É um avanço. E contemplou-se a regionalização, e espero que isso aqui seja seguido durante o ano. Isso é muito importante, até porque os demais canais dificilmente o fazem. Quando fazem coisas muito dentro de uma outra linguagem. Então, isso aqui é um tento positivo. Claro que um documento dessa natureza, com essa complexidade, eu não poderia contemplar gregos e troianos. Tem coisas, falhas aqui, que eu não vou apontar, que nem vale a pena, mas o saldo é muito positivo, muito... E outro fato que eu queria destacar, em relação ao que o Daniel falou, América Latina, nós tivemos, na semana passada, um programa que seria assim, um norte para a EBC, para a mídia pública, o programa VerTV, onde foi discutido a lei dos meios de comunicação na Argentina, que nenhuma televisão brasileira, e talvez da América Latina, claro que algumas outras TVs públicas da América Latina devem ter discutido. Agora, a TV Brasil, nesse sentido, realmente merece parabéns esse programa, porque espero que outra lei dos médios seja discutida, porque, primeiro, que o Brasil não conhece, né? E quando é apresentado de uma forma completamente deturpada, dizendo que lei dos médios é censura, quando é exatamente o contrário. Então, o programa do Lalo deu um exemplo, não só pelo conteúdo do que foi discutido, como também um exemplo para se fazer televisão, TV pública, né? Isso aqui deve ser destacado. Fiz questão de falar sobre isso aqui nessa reunião, que programa que chamou muita atenção pela qualidade e pela diversidade do debate, e não se encontra em nenhuma televisão brasileira, né? Isso é muito importante. E deve ter sido objeto de muita preocupação por aqueles que consideram a lei dos médios algo ao contrário do que é. Quando evitam a discussão, dizem que é coisa de censura, etc., etc. Bom, e Daniel, quanto ao golpe civil-militar de 64, acho claro que entidades, não foi só a OAB, como a OAB, lamentavelmente, a ABI e a CNBB também apoiaram esse golpe, e os setores empresariais, né, que deram sustentação, além do apoio externo, que foi decisivo, né? Então, isso aqui é preciso mostrar também as contradições todas. Tem uma professora lá Beatriz Kushner, que escreveu um livro sobre o papel da mídia em 1964. Eu acho que deve ser destacado, dentro de um programa sobre 64, deve ser destacado esse aspecto também, até para se entender melhor os dias de hoje, né? E talvez faltaria, em 64, relacionar
esse nosso passado não tão longínquo com os dias atuais, né? E muita coisa se repete, assim, e mesmo setores da mídia que até um deles, um grupo, já se disse que fez uma autocrítica, mas, na prática, é uma autocrítica que nada valeu, porque adota métodos muito semelhantes daquela época, né? Então, tudo isso é importante ressaltar. Eu acho que valeria, no caso, para a programação, algum debate específico sobre o papel da mídia, e nós, lá na Associação Brasileira de Empresas, pretendemos promover, inclusive, reconhecer que a ABI apoiou o golpe de 60, depois mudou, como mudaram a OAB e a CNBB radicalmente, até porque seus associados e os seus filhos foram atingidos, né, violentamente pelo golpe. Então, sugeriria também que nessa programação sobre 64 entrasse algo específico sobre meios de comunicação, o papel da mídia nesse marco histórico negativo da história brasileira, que é um marco histórico negativo da história brasileira, que com reflexos não só no Brasil, como em toda a América Latina, né? E também sobre a América Latina, eu acho que temos o DOC TV, né? Muita coisa sobre a América Latina, valeria também alguma programação específica sobre a América Latina. Você deu um bom exemplo, que a reunião da CELAC não foi apresentada, ou foi apresentada de uma forma totalmente tergiversada, né? E é uma reunião muito importante que houve, e uma entidade criada muito importante que nós não conhecemos. Apresentou, agora poderia ter apresentado com mais ênfase, mas, enfim, foi mais do que outras emissoras que ou não apresentaram ou apresentaram mal, de uma forma completamente deturpada, né? Então, eu não vou me estender em relação ao documento. Tem, como a Ana falou, em relação à rádio, é muito importante que o rádio seja contemplado nesse Conselho Curador. Agora, depende também da gente, né? Depende da gente levar a questão do rádio, trazer a questão do rádio para aqui, para a gente acompanhar mais o rádio, não só a televisão. E quanto às agências também, quanto à Agência Brasil, também tem um fato que, em relação que foi discutido aqui e não foi apresentado, se haverá correspondentes da Agência Brasil em cidades brasileiras, né? Isso aqui não foi apresentado também. Talvez mereceria um maior destaque nesse relatório. Enfim, Ok. Era isso, essência, eu também aprovaria com ressalva. Só para finalizar, quanto ao plano editorial, o plano editorial a gente fixar, hoje nós estamos no mês de fevereiro, fixar por uma linha editorial X para um acontecimento que está sujeito a muitas chuvas e trovoadas, é meio difícil, meio complicado, né? Que no jornalismo o fator surpresa deve ser destacado, que eu até diria, eleição vai ter, mas digamos que há casos em que até eleições não acontecem, né? Não, estou falando no sentido figurado. Eu vou passar para o próximo conselheiro. Estou falando no sentido figurado. Faça um cenário muito Não, muito estou falando no sentido figurado. Vamos parar. Vamos começar de novo. É isso. Então, e outras coisas mais, né? Próximo inscrito, conselheira Rosane. Ao pé da letra, mas não é. Por favor, não foi conselheiro Mário Augusto, por favor. Conselheira Rosane. Nem de brincadeira, não é, governador? Bom, boa tarde a todos e todas. Bom 2014, um ano de muitas ações. Quero começar a dizer que estou muito feliz, Thomas, com a tua presença. Eu assumi o Conselho em abril do ano passado e é a primeira reunião que tem um ministro presente na reunião do Conselho que eu participo.
Então, eu acho que essa relação... Não que os outros membros indicados não viessem, mas acho que essa relação... Então, eu acho que é importante a presença do ministro aqui, né? E já, da mesma forma que eu acho isso importante, convidar você a se somar junto à diretoria da EBC, junto a esse conselho, para que a gente, quem sabe, se não o ano que vem ou este ano, para que a gente possa transformar a EBC em um canal nacional, porque eu, como conselheira, quando eu estou lá na minha casa, em Xanxerê, para mim poder assistir e avaliar a EBC, eu tenho que pedir para alguém gravar os programas para mim, porque eu não consigo assistir lá da minha casa. Então, eu acho que esse é um grande desafio, e eu sempre vou falar isso, sempre que puder. Então, eu acho que não podia perder essa oportunidade com a presença do Thomas aqui. Então, acho que a primeira questão é dizer isso. Pois é, né? Como é que é? Pois é. Ele disse que eu moro na beira da Argentina. Rosane, só um pouquinho. Eu queria só dizer que a Mônica está aqui pela segunda vez, né, Mônica? E eu digo para ela, por favor, continue vindo. Claro. Não é que é importante para a gente, assim, tá, Mônica? Muito obrigada pela tua presença. A segunda é dizer que eu me somo a essa posição, essa sugestão do Daniel, porque eu acho que o plano de trabalho, acho que a gente precisa discutir, e eu acho melhor não aprovar nesta reunião, continuar fazendo a discussão e aprovar na próxima reunião, sem demérito da continuação do trabalho. Eu acho que esse não seria o problema. Aí eu tinha aqui escolhido aqui 8 pontos, mas como capacitação já foi, América Latina já foi, eu vou ficar com outros 4 pontos que eu acho que são importantes, que estão aqui. Há uma parte do plano de trabalho que fala sobre a comunicação pública, da própria mídia debater o tema da comunicação pública. E eu acho que um dos temas dentro da comunicação pública é dialogar qual é a estrutura da comunicação no Brasil hoje. Porque não adianta falar só da comunicação pública, eu acho que o tema da democratização da comunicação tem que estar como viés. Não precisa defender o que nós, os movimentos, defendemos enquanto luta, enquanto democratização da comunicação. Agora tem que mostrar qual é a realidade da comunicação no Brasil. Acho que é fundamental. Inclusive, tem que dizer, nesse programa, por que a EBC não tem um canal nacional. Então, eu acho que essa é uma das questões que gostaria de dizer. A outra coisa, eu venho do mundo sindical. E sempre quando a gente faz o debate do mundo dos trabalhadores, olhando tanto do mundo pelo lado dos trabalhadores, e como olhando também, talvez se o representante do setor empresarial estivesse aqui, mas ele não veio, nosso amigo que vai lá do Rio Grande do Sul, de Caxias, como se vê o mundo do trabalho na imprensa e na comunicação. Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de ver mais claro no nosso plano de trabalho. Como que o mundo do trabalho aparece? E ele é praticamente muito pouco, algumas questões transversais, mas eu acho que assim, como que aparece o mundo do trabalho? Então, essa é uma questão. A outra questão, quando fala sobre as eleições, é bom lembrar também que esse ano vai ter um plebiscito popular da reforma política. Esse plebiscito vai acontecer em todo o Brasil e vai concluir no dia 7 de setembro. Não, ele não é popular, ele não é um plebiscito governamental. Não é um plebiscito chamado pelo Congresso, é um plebiscito popular. E ele vai acontecer. Tem toda uma estratégia construída, tem toda uma coordenação nacional, já está sendo lançado em todos os estados, e eu acho que nós não podemos deixar de fazer a relação com esse debate sobre a questão da reforma política e o plebiscito popular. Por fim, o ano passado, as mobilizações de junho, e logo depois das mobilizações de junho, nós fizemos aqui um debate, convidamos o pessoal fora do eixo, o pessoal do Mídia Ninja, toda essa questão. Eu acho que está muito ainda no plano, muito pouco esta relação que a gente possa construir com essas novas mídias, com esses novos movimentos. Nós ainda não temos
uma estratégia de integração com isso. Então, não adianta, depois que o evento acontecer, a gente chamar novamente os Media Ninjas aqui. E, eu acho que não é uma ação fácil de ser feita. Então, eu acho que como é que nós construímos uma ação mais colaborativa? Eu acho que a gente precisa pensar essa ação mais colaborativa. E, com isso, concluo que, em poucos momentos, na reunião passada, o Ricardo Negrão, apresentou aqui toda uma estratégia de rede, de dados e tal. Eu acho que a gente precisa visualizar melhor no plano essa integração, a integração de rádio, da agência, do site e da TV. Eu acho que a gente precisa visualizar melhor essa integração, porque parece, às vezes, que nós estamos, em alguns determinados momentos, nós estamos falando de coisas completamente diferentes que não se articulam. Então, esse debate, essa coisa de como faz esse processo da integração, também ele é importante. No mais, eu acho que assim, é um plano que eu não estava na aprovação do último plano. Quando eu cheguei, o plano já estava pronto, inclusive, para mim olhar esse. Eu fiz alguns comparativos do plano passado com este plano. Então, eu acho que assim, tem muitos avanços. Eu acho que a gente está num patamar crescente. Então, eu acho que essas críticas que a gente vem trazendo não é de forma nenhuma menosprezar o trabalho, muito pelo contrário, é considerar o trabalho que foi feito e vamos em frente. Obrigada. Obrigada, Rosane. Conselheira Rita. Você é Rita? Você é Rita? Você é Rita? Então, Tá bom. Então, vamos lá. Vou tentar também não repetir as questões que foram levantadas, mas isso já dá uma dimensão de que nós temos várias questões que gostaríamos que estivessem incorporadas a esse plano. Então, também acho importante a gente ter um pouquinho de tempo para dar tempo, por exemplo, de algumas propostas que foram feitas saírem daquele campo dos anexos e entrarem para aquele campo principal, né? A gente tem ali contribuições que eu acho que até ajudam a mudar a relação da EBC com a sociedade. Uma delas, uma das propostas que nasceu justamente nesse seminário de diretrizes de conteúdos, ela acontece no momento em que o Braulio fala da criação de um manual, alguma coisa relacionada à participação nos projetos. Essa discussão, eu estive nesse seminário, essa discussão levou também à proposta que foi repetida no momento da aprovação das diretrizes e foi apresentada para ser incorporada ao plano de trabalho, é que todas as interfaces de relação da EBC com a sociedade, elas fiquem claras. Hoje, para participar, o banco de projetos, vamos procurar lá no site como é que se participa desse banco. A gente não tem isso. Então, como é que eu posso participar? Quais os critérios e como é que se dão, por exemplo, inclusive relações de licenciamento, de parcerias. Todas essas interfaces de colaboração com a EBC, elas têm que ser detalhadas, tanto do ponto de vista de um documento bem detalhado para o Conselho, como uma cartilha mesmo. Olha, você pode fazer um projeto, encaminhar para a EBC, de que forma, por que canal, ou a EBC faz parceria com uma agência, como foi feita ou foi anunciada, eu não sei se foi concretizado, com agências internacionais. Qual é o critério, por exemplo, que leva a EBC a fazer uma parceria com a IPS, que, nesse momento, inclusive, parece estar vivendo uma enorme crise, mas que poderia ser também uma referência, um critério para outras parcerias, porque a EBC está buscando internacionalizar a difusão do seu conteúdo e está também tomando a dianteira em algumas relações internacionais. Então, no plano de trabalho, é mencionado a criação de um portal para as agências de língua portuguesa. E nós temos aqui o Nelson Breve, é o presidente hoje, né, dessa união de agências de língua portuguesa. Agora, um portal
E também teve uma reunião aqui com a União das Agências a ULAN, da América Latina. Então, no caso, está sendo construído um portal para a América Latina, que não é exatamente aqui, né, colaborativo, e um portal para a relação para difundir o que é produzido nas mídias de língua portuguesa. Agora, seria importante, eu acho que a EBC tem condições de aportar essa contribuição para que a maioria dessas agências elas têm um corte governamental forte, e a EBC tem na sua vocação, né, ser uma agência de cunho público mais acentuado. A EBC poderia estar liderando mesmo uma estratégia para que a sociedade estivesse representada nessas agências, né? Então, acho que falta essa definição no plano. Acho que o portal é uma coisa mais delicada. Bom, participei desse seminário de diretrizes, que agora se mostra a espinha dorsal deste projeto. Eu participei porque fui convidada, como todos os conselheiros, a participar de um seminário interno, e gostei muito de ter participado, um debate rico, com propostas consistentes, mas eu acho que para o Conselho não ficou tão claro que aquele era um momento para estar se discutindo o começo de um plano de trabalho. Então, acho que assim, a data já estava definida, então quem pôde vir veio, e eu acho que isso tem que ficar mais claro, para que vai ter um outro seminário este ano, está lá no plano. Então, esse seminário de diretriz, eu acho que a data, inclusive, tem que ser melhor negociada com o Conselho, porque se isto representa a participação do Conselho, então tem que ficar claro já no início do calendário. A outra coisa é que, já nesse seminário, houve a proposta de que a implementação de mudanças que vão mexer com a vida das equipes, que fosse apresentado, já na outra reunião, um plano de implementação com o envolvimento e a participação dos funcionários, dos trabalhadores, e isso ainda não ficou claro. Então, acho que até além de permanecer, né, essa demanda, que esse próximo seminário ele tenha uma participação efetiva mesmo dos trabalhadores na elaboração isso só vai fortalecer a EBC e as próprias diretrizes, né? Mais uma coisa aqui, quer dizer, tem mais algumas coisas, mas quero acrescentar a proposta da cobertura das eleições ser mais aprofundada e do debate da comunicação estar mais presente. Ele deve ser um tema também do trabalho jornalístico em relação às candidaturas, porque nós precisamos saber o que as candidaturas trazem de perspectiva para o cenário da comunicação e para a comunicação pública. Então, acho que isso deve ser uma pauta presente para todos e todas as candidatos que forem ouvidos para a EBC em séries de debates, em séries de entrevistas, que vão estar sendo preparadas. Então, acho que esse tema também, durante esse ano todo, e eu, particularmente, me comprometi com ele, de todas as vezes, estar trazendo que a comunicação e o ambiente em que a EBC se insere, né, deve ser tema de discussão e debate dos programas e do jornalismo da EBC. E, falando em jornalismo, eu queria concluir dizendo que eu tenho bastante atenção e bastante preocupação com o que eu considero que são dois veículos-chave do jornalismo da EBC, que são a Agência Brasil e a Rádio Agência, que passaram agora por uma reformulação, tem um site bonito no ar, porém tem problemas técnicos ainda. Eu acho que talvez tenha sido um pouquinho rápido demais que se passou para os sites, né? Tem uma questão aí que os problemas de infraestrutura relacionados aos dois sites eles têm que ser resolvidos rapidamente. Fora isso, a agência ela está com uma estética muito bonita, mas ela tem que recuperar. Recuperar, não digo porque não sei se já chegou a esse patamar, mas ela tem que ter estofo de agência, de distribuidora de conteúdo, de lugar onde eu vou buscar o que está
reunido o que a IBC tem a oferecer de informação sobre os temas. Então, tem que ter uma coisa, uma facilitação de acesso, não só ao instantâneo, né? A gente tem essa coisa do instantâneo presente no desenho da agência. E isso eu acho que a gente tem que superar e aprofundar, porque a Agência Brasil tem um trabalho belíssimo, que eu acho que tem que ser valorizado, inclusive na sua apresentação. É diferente, o portal ele tem um outro papel, ele tem um papel até mais instantâneo de localizar os determinados setores da EBC, né? Informações últimas, mas a agência eu tenho que saber achar o que tem lá de cobertura sobre a África, sobre a América Latina, sobre educação, sobre comunicação. Ela tem que ser uma agência estruturada para distribuir conteúdos e facilitar o acesso a tudo que já foi produzido. E da radioagência também, a minha preocupação é que a radioagência, ela a gente fala em regionalização. Tem lugar onde nada da IBC chega, a não ser um pacote, um áudio que uma rádio comunitária lá no interior vai reproduzir. E essa transformação também mexeu nas relações dessas rádios com a distribuição desses conteúdos, né? Então, a questão de recadastro também está tendo, né? Eu acho importante ter uma estratégia aí de que a radioagência dialogue. Acho que não é tanta gente no Brasil que tem uma rádio, não é um público difícil de você localizar e contatar enquanto todo esse serviço não está colocado no ar, disponível. Então, acho que tem que ter essa abordagem paralela ao que o próprio site permite. Acho que tem que ter uma estratégia para que esse público continue parceiro da IBC e continue sendo... que seja tratado assim com carinho, diretamente, para que essa parceria se conclua. Eu acho que... Eu não vou continuar, porque o resto é tudo... Repetir. Não, só na questão da diversidade, não podemos esquecer que o programa da diversidade foi pensado com um determinado objetivo. Então, não é só ele entrar no ar, né? Então, ele vem para estabelecer uma nova política, né, de abordagem das questões religiosas. Só para não esquecer antes de passar para a conselheira Eliane, com relação a essa questão da radioagência e da Agência Brasil, sei que está sendo criada uma versão beta ainda de uma central de conteúdo, tá certo? Ou está errado? A informação. É isso mesmo? Não, eu só quero saber se é sim ou não. Sim? A central de conteúdo é parte da estrutura da nova radioagência e a Agência Brasil juntas. Tá. Ela não é um veículo à parte. Não, eu sei caldeirão disso. Que vai embaixo das duas, tecnologicamente falando. Pois isso não consta do plano. Eu soube assim, nos corredores. Então, acho que isso é super importante. Isso é uma ferramenta básica para a gente, né? Para essa nova proposta aí, tá? Não, ok.